Amém, amém. Deus abençoe. Vamos, como estamos em torno de revelação de mistérios, nós vamos ler Apocalipse capítulo 10 para podermos meditar mais um pouco. 10:7 de Apocalipse. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Grande Criador, porque o ser humano que pode fazer é ceder o corpo ao Senhor. Os nossos lábios, nossos olhos, nossos sentidos, servir a Ti, para que o Senhor possa fazer sua obra. Como diz o salmista, tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Mova nosso coração, nos sensibilize por sua palavra, pelo cumprimento da mesma, pela revelação que já foi manifesta, e ajuda-nos a viver segundo a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Eu vou dar um título para esta mensagem, mas vou falar sobre várias coisas. Mas quero dar esse título, Uma Profecia. Vocês querem reverenciar esta profecia? Meus filhos, Hoje vos digo que eu, o Deus Todo-Poderoso, tenho olhado sobre a terra hoje, tenho visto a maldade a qual esta criação tem sido trazida, e tenho mesmo visto o pecado deste dia em que se encontra o homem. Porém, não sabeis que eu tenho uma grande coisa para vós? Sim. Eu tenho mandado um homem neste último dia para que fosse minha boca a esta geração. Porém, eu digo hoje a vós, meu povo, que alguns não têm zombado desse homem e não lhe têm dado as costas às coisas que ele tem falado. Eu vos digo que farei com que grandes bênçãos venham sobre os que recebem esta palavra. E eles saberão que sou o grande Deus Todo-Poderoso. Eu recompensarei a fé que todos os que sinceramente recebem suas palavras. Assim diz o Senhor. Amém. Uma profecia. Dentro desta profecia está: Deus mandou um homem que foi sua boca. A boca de Deus é Apocalipse 10. Ali está um homem, a boca de Deus, que revelou todos os mistérios.
não falando praticamente do homem, mas do ministério. Quero repetir esta mensagem, o desvelar do 341, que é o desvelar de Deus. Mas agora, como o Apocalipse 10 está revelado. Você crê? O que tem em Apocalipse 10? Não são 7 trovões? William Branham estava dizendo aqui, mas agora que Apocalipse 10 está revelado. A coisa fica em mistério. Então, deixa eu trocar em miúdo. Mas agora que os trovões está revelado. Certo? Os trovões foram revelados nos dias da voz do 7º anjo. Então ele é muito claro em dizer, mas agora, como Apocalipse 10 está revelado, os mistérios de Deus são manifestados, conhecidos. Você conhece já os mistérios de Deus? Se você conhece só como mistério, então você não conhece que Apocalipse 10 foi revelado. Mas você tem que conhecer os mistérios manifestados, conhecidos. Eles são feitos conhecidos. Como o 7º livro selado prometeu. O 7º livro é o 7º selo. É o 7º livro selado prometeu. É nos dias da voz do 7º anjo. Bom, eu creio que eu tenho aqui o parágrafo 255 ainda. 253 em diante. O desvelar de Deus. Há algo errado com o homem ou mulher que pode ver a promessa de Deus e a vê sendo manifesta e então recusa a crer nela. Há algo errado com o homem que vê a promessa de Deus, a vê sendo manifesta. A promessa, Apocalipse 10, estava manifestado e diz que há algo errado com a pessoa quando ela vê aquilo sendo manifesto e então recusa a crer nela porque a denominação abaixa aquele véu. Agora a gente pensava que denominação era só fora da mensagem. Mas depois que Mombrana morreu, a primeira denominação que apareceu foi aquela que diz: William Branham vai cavalgar outra vez esse caminho. Foi a primeira denominação que surgiu. Foi só o profeta partir. Já apareceu uma interpretação da mensagem, porque eles não podiam ver o que aquilo era, e quando você não vê a coisa revelada, você faz confusão. Se você não vê revelado e vê que é o 7º anjo que tem que revelar, então você diz, ele tem que ressuscitar. Como é bom a gente ver tudo revelado, que ele não precisa ressuscitar para revelar, porque já está tudo revelado. Se não tivesse esses parágrafos, agora que Apocalipse 10 está revelado, quer dizer, agora que os 7 trovões estão revelados, mas Apocalipse 10, 7 trovões, 7º selo, 7ª trombeta, 7º anjo era o mistério. E o mistério de toda a Bíblia, ou os mistérios de toda a Bíblia, é unicamente o ministério do 7º anjo. Primeiro selo, 33. Então a coisa já está revelada, já está cumprida. Amém. Agora, se você não vê, o profeta diz algo errado. Quando você, mesmo vendo aquilo revelado e não aceita, porque a sua denominação arrumou uma crença de que o William Branham tem que ressuscitar, e nem base na Bíblia tem. Eu vou bater bastante nisso. Porque a primeira denominação, ela precisa apanhar mais. Porque é ela que gera as outras. Não foi o William Branham que gerou.
Foi a primeira denominação. Não foi a igreja primitiva que gerou as denominações. Foi Roma, a primeira denominação que saiu da primitiva, que gerou estas milhares de filhas que ela tem. Amém? Vocês estão me entendendo? Não foi William Branham e nem a igreja primitiva. Então William Branham gerou 7 trovões. Ele não gerou uma denominação. Ele gerou 7 trovões. Mas quem saiu dele? Quem saiu da igreja primitiva? Foi exatamente quem gerou a doutrina, a obra dos nicolaítas. E está aí até hoje. Ela floresceu no mundo. A mãe e as filhas. E eu, para mim, a igreja mãe, que saiu da mensagem do profeta, que ela é uma mãe denominacional, a igreja mãe é aquela que diz: William Branham vai caminhar por esse caminho mais uma vez, vai cavalgar mais uma vez. Esta é a igreja mãe. Como a católica é a igreja mãe que saiu do Pentecostes, esta também, dentro da mensagem do profeta, ela é uma igreja mãe, que é denominação. Dela sai todos os demais ismos, não do profeta. O profeta pregou o que era verdade. O profeta revelou o que era verdade. O profeta foi o cumprimento de Apocalipse 10. O profeta não diz que os trovões não estão revelados. O profeta diz: está revelado. Está aqui. E outras mais mensagens, ele diz: está revelado. É nos dias do 7º anjo. Isto está revelado. O profeta não diz só que o 7º selo não foi revelado. Ele diz que também foi revelado. Por que ele diz que não foi? Porque tem que produzir esse tipo dentro da mensagem. Como Jesus tinha que dizer: eu e o Pai somos um. Mas se Jesus falasse só isso, não apareceria o tipo de dualidade e trindade. Então o que Jesus teve que falar? Convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Para formar dualidade e trindade. Jesus tinha que fazer isso. Mas para o eleito do dia, eles continuaram crendo só no Senhor Jesus Cristo. Quando foram fazer o primeiro batismo em Atos 2:38, eles fizeram em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não tinham confusão na mente. Eles tinham revelação. Eles eram tão revelados que podiam levá-los para a morte. Eles iam. Porque eles sabiam em quem eles criam. E nós temos que estar dispostos a isso. Sabendo que o que nós cremos é verdade, é real. Não é Franca quem diz. Não é Osmar quem prega, foi William Branham quem pregou. O povo precisa admitir que o 7º anjo cumpriu seu ministério e que Deus, em primeiro lugar, cumpriu sua palavra. E o que mais me emociona é que Deus diz: tenho mandado um homem na terra que é a minha boca. E há uma recompensa para aqueles que não dão as costas para esse homem. E não receber a revelação dos trovões é dar as costas para este homem que foi a boca de Deus. Não entender esta revelação de que os trovões estão dentro dos 7 selos, reveladinho. Não entender é dar as costas para Deus, é não ouvir a boca de Deus. Mas a boca de Deus falou e eu creio nela. Daqui a pouco a boca de Deus vai entrar na família. Eu quero que vocês prestem atenção, porque a boca de Deus vai entrar na família. E isso daqui faz muito bem. Aleluia.
Vamos um pouco, senão eu não dou conta. Aleluia. 253, o desvelar de Deus. Eu não sei se aqui está bem batido para as pessoas entenderem. Que Durmam Brana, do que ele pregou, foi só ele morrer, saiu a primeira denominação. William Branham vai cavalgar por esse caminho mais uma vez, usando as próprias palavras de William Branham. Cavalgarei por esse caminho uma vez mais. Usando as próprias palavras de William Branham. Formar uma denominação como se Deus tivesse que cumprir uma coisa que não é real. Deus não faz o que eu quero, Deus faz o que Ele quer. E Ele fala até em parábola, se for para eu não entender. Ele fala em parábola e eu não entendo. Cavalgarei por esse caminho mais uma vez, era uma parábola, que não era o William Branham, era o espírito de Elias. Mas a vida inteira viemos aprendendo aí que era o William Branham que estava falando. William Branham tinha que mostrar aqueles pontos principais e dizer cavalgarei, cavalgaremos, porque era Moisés e Elias, para que pudesse produzir o que produziu. Então a primeira denominação, eu vou bater nisso porque isso é real. A primeira denominação que saiu de William Branham foi aquela, e é aquela que está por todo o mundo, dizendo que William Branham vai retornar para poder completar seu ministério. Esta é uma grande denominação. Ela produziu as outras filhas, ela é a mãe. Como a Igreja Católica é a mãe de todas as denominações, agora dentro da mensagem, aqueles que saíram com esse dito de que William Branham vai cavalgar mais uma vez e não entenderam que não é bíblico isso daí, e que não é William Branham, é o espírito de Elias que cavalga mais uma vez, somente uma vez mais. E se viesse William Branham, seria outra vez. E não pode ser William Branham, como disse hoje de manhã, porque as testemunhas vão morrer. E ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso o juízo. E se William Branham viesse aqui e fosse uma das testemunhas de Apocalipse 11, ele ia morrer a segunda vez. Não tem Bíblia para isso. Vou deixar claro porque esse CD vai passar por gente que crê desse jeito. Eles não vão gostar, mas eles têm que saber que eles é filho da mãe mais velha da mensagem. E os que creem assim pertencem à mãe. Eles pertencem à mãe. É uma doutrina que saiu, foi só irmão Branham partir. Eles já começavam a esperar que irmão Branham ressuscitaria dentro de 7 dias. Tudo que contava nos 7, eles ficavam esperando o irmão Branham. E irmão Branham não ressuscitou. E o irmão Branham morreu 24 de dezembro e foi sepultado 6 de abril de 66. Porventura, esse povo não estava aguardando que o William Branham levantasse para fazer alguma coisa naqueles dias? Até hoje eles estão esperando que William Branham faça isso. Mas Deus quer que eles entendam uma coisa, que William Branham cumpriu a palavra de Deus. E que Deus, em primeiro lugar, cumpriu a sua palavra. Porque se Deus manda um homem, e esse homem morre, e não revela os 7 trovões, então esse homem não é o que Deus mandou. Ele não é o 7º anjo. Mas eu tenho mensagem para provar que ele é o 7º anjo. Tenho mensagem para provar que os 7 trovões foram revelados. Amém. E como sempre, a gente tem que bater nesse parágrafo e deixar. Olha aí. Pergunta e resposta número 4, 78. O desvelar 273 a 278. Fica com isso para você. Os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus. Se vocês querem saber, o irmão Branham diz, a terceira etapa foi. Vocês que estão esperando o William Branham para a terceira etapa, escuta ele dizer, foi! E eu gosto de ver isso. O irmão José Branham colocou na contracapa da mensagem, os ungidos dos últimos dias, ele colocou exatamente esse parágrafo. A terceira etapa foi. Então o irmão José Branham não podia esperar o pai dele para revelar mais nada. Certo? Não podia, a família Branham não pode esperar o irmão Branham para revelar mais nada, porque a terceira etapa foi.
Não vai ser. Amém. Vou chegar lá. Vou devagarzinho, mas vou chegar lá. Contando aqui esse tempo. 253, o desvelar de Deus. Em ordem para fazer isso, nossos véus denominacionais e tradicionais devem ser rompidos pelo Espírito de fogo de Deus e a espada, a qual é a sua palavra. Sua palavra sempre é a sua espada. Veio, ele tomou a sua espada naquele dia, cheia de fogo, e rasgou aquele véu de cima para baixo, lá no templo. Amém. Ele faz a mesma coisa com a mesma espada hoje. Quer dizer, rasga o véu de Apocalipse 10, dos trovões, está rasgado de cima a baixo. Você não consegue costurar esse véu. Amém. Você conseguir costurar esse véu da altura da sua cabeça, ele está rasgado para cima. Se você costurar esse véu até as nuvens, ele está rasgado para cima. Foi rasgado de cima a baixo. Ele não foi rasgado por William Branham de baixo para cima. Ele foi rasgado por Deus de cima para baixo. Assim como o véu do templo. O véu do templo não foi rasgado de baixo para cima. Como se fosse o homem para rasgar o véu daquele tamanho, tinha que ser de baixo para cima. Mas Deus chegou lá e passou sua espada flamejante e cortou o véu do templo, o lugar mais respeitado. Ele cortou o véu do templo de alto a baixo, diz a Escritura, e deixou à vista o lugar de misericórdia. Amém. E agora Deus vem e corta o véu de alto a baixo, outra vez, de Apocalipse 10, e deixa à vista o lugar de juízo. Já não é lugar de misericórdia mais, quando o véu é rasgado de alto a baixo nos dias da voz do sétimo anjo. Aleluia. Vocês creem nisso? Ele tomou a sua espada naquele dia, cheia de fogo, rasgou aquele véu de cima para baixo. Ele faz a mesma coisa com a mesma espada hoje? Não. Meu credo, meu livro de credos, meu catecismo, mas a espada do Senhor. Diz, não é um livro de credo que vai rasgar esse véu. Ele diz, a espada do Senhor vem, rasga o véu até embaixo e vê a Deus de pé às vistas. O povo nunca viu Deus de pé? Todo mundo vê Deus no céu. Ai, glória a Deus, aleluia, o Senhor está no céu. Ele estava na terra, de pé, à vista do povo, quando William Branham estava pregando o desvelar de Deus. Era a mesma coisa de dizer para eles, olha para cá, Apocalipse 10, Deus meteu a espada nele e rasgou o véu, sou eu! Deus está de pé à vista. Tenho mandado um homem na terra, que é a minha boca. É uma profecia, e eu creio nela. Ai, glória! Aleluia! A palavra rasga o véu. 254, o desvelar de Deus. E se você simplesmente dissesse a palavra, e a palavra não funcionasse, que bem faria a espada? Que bem faria a espada aqui? E dizer, ela não pode rasgar, que bem faria sétimo anjo na terra, se não rasgou os trovões. Que bem faria, há uma espada, Deus mandou a boca dele na terra, que bem faria essa boca, se não respondesse o que o próprio Deus escreveu. Isso daqui é um segredo, mas nos dias da voz do sétimo anjo, eu digo para vocês o que é esse segredo. Que bem faria se Deus não tivesse feito isso? Que bem faria ter William Branham na terra? Hein? Amém. Amém? Aleluia. 255, o desvelar de Deus. Mas quando você coloca aquela espada de Deus lá em cima e observa rasgar,
ela é segura por uma mão ordenada. Quem foi que Deus ordenou para rasgar os mistérios nos últimos dias? Não foi o sétimo anjo? William Marion Branham? Uma mão ordenada. Ela não foi uma mão seminarista. Ela não foi uma mão científica. Ela foi uma mão ordenada por Deus. Ela não foi ordenada pela Batista, pela Assembleia. Ela foi ordenada por Deus, como Jesus não era uma mão ordenada por fariseus, saduceus, herodianos, essênios, mas era uma mão ordenada por Deus. Nesses últimos dias, Deus mandou um homem que foi a sua boca para rasgar os mistérios para nós. Já não existe mais o véu. Cadê o véu? Foi rasgado. Como que a gente faz agora com os 7 ovões? Vai lá e come ele. Mastiga o livro. Mas não podia nem olhar para o livro, mas agora Deus mandou sua boca na terra. E vocês que creem nessa boca receberão uma grande recompensa, assim diz o Senhor. Aleluia. Ele tomou a sua espada. Ela é segura por uma mão ordenada que foi enviada para fazê-lo. Deus cumpre sua palavra. Ele diz, é nos dias da voz do sétimo anjo, nem o oitavo, nem um filho do profeta, nem eu, nem nenhum bom pastor na terra, ninguém mais. É o sétimo anjo. Foi o que aconteceu. Olha, ou você crê nisso, ou desista. Você crê nisso, ou daqui a pouco você vai saber aonde você está. Mas que tem que ser dito, tem. Isso vai ser dito para a família do profeta, para a minha família e para a sua família. Amém. Com Deus não se brinca. O profeta diz, Deus não graceja. Ele cumpre o que ele fala. Amém. É muito simples. Ela, a espada, é segura por uma mão ordenada que foi enviada para fazê-lo. Rasga e abre. E lá está ele, Deus. Lá, aquilo mostra Deus, claramente, o grande Jeová. Aquela é a sua palavra manifesta, a porção que é prometida para o dia. Você captou isso? Vem, quando a espada prometida de hoje, neste dia, o que está ela suposta a ser, e Deus toma sua espada e rasga até embaixo o véu denominacional. E na era da noiva, Deus está fazendo isso, está metendo a espada que Ele sempre usou, no tempo que Ele abriu o véu para mostrar a revelação do que estava atrás do véu. No tempo que Ele usou William Branham, e Deus rasgou o véu. Deus está agora no ministério da noiva, rasgando o véu para mostrar para você o que Ele é, o que Ele fez, o que está cumprido, tudo já aconteceu. Deus está rasgando o véu para nós. Ele tem que falar através de mortais, mas é Deus rasgando o véu e dizendo que esta crença de que o William Branham vai cavalgar mais uma vez nesta terra é falsa. Mas que a crença que diz que Elias cavalgará mais uma vez é verdadeira. Esse Elias não é o William Branham. William Branham já foi, já cumpriu seu ministério. Deus já fez o que tinha que fazer com ele. Toda a palavra revelada era nos dias da voz do sétimo anjo. Amém. Quando a espada prometida de hoje, neste dia, o que ela está suposta a ser, e Deus toma sua espada e rasga até embaixo o véu denominacional e o puxa para trás. É para os outros ver, Deus rasga e puxa. Olha agora, veja os trovões. Ele rasgando o véu, diz, veja, Senhor, eu não sei o que a voz diz, veja os trovões, ouça a voz dos trovões tendo 7 selos. Era numa trombeta que soou, abriu 7 selos. Uma trombeta, 111 do 7º selo. Foi o toque de uma trombeta e abriu 7 selos. É o toque da 7ª trombeta, William Marion Branham, e abriu 7 selos.
e lá dentro a revelação estava lá dentro. O que é os trovões? É uma revelação. Não é o que o irmão Branco disse? Os trovões é uma revelação. A revelação contida no 7 selos é uma revelação. Não dada a um homem. Quando eles perguntaram para o irmão Branco se era dada a um homem, ele disse que não. Alguém podia dizer, mas não foi dada a você? Não, eles não criam que tinha sido revelado, irmão. Foi por isso que o irmão Branco disse, quando eles perguntaram, mas a revelação dos 7 selos não será dada, dos 7 trovões não será dada a um homem, ele diz, não. Por quê? Porque já tinha sido revelado, ele não podia dizer que seria dada a um homem, porque já havia sido dado. Não é outro homem, não. E Deus já tinha dado aquela revelação para ele, mas eles não viram. E eles estavam perguntando aqui, 273 a 278, o desvelar de Deus, tradução de Goiânia. Mas não tinha que ser dada essa revelação a um homem? E o William Branco diz, não, isso seria aumentar a Bíblia. Está tudo revelado lá. Os 7 selos declararam que eram os 7 trovões. Gente, isso é a boca de Deus. Uma profecia. Tenho mandado um homem que é a minha boca na terra. Eu não creio em outro homem, não. Não me apareça com outro, porque eu não creio em outro mesmo. Enquanto essa mensagem tiver a substância que ela tem, e fazendo o que ela está fazendo, eu vou te falar, não dá para crer em outro homem, não. E ela tinha perdido a força, porque estavam na primeira e segunda. Mas quando a terceira etapa começou a arrebentar tudo, rachou tudo, rasgou o véu de que a era tinha terminado. Rasgou o véu e eu vi o cordeiro que saiu do trono. Aí eu não aguentei e falei para vocês. Ele saiu, não está lá mais não. Eu olhei lá, não vi mais ninguém lá. Ele saiu. Amém. Não vou poder ir mais longe aqui. Eu preciso prosseguir alguma coisa. Deixa eu terminar. E manifesta a si mesmo e mostra que ele está aqui. Continua a mesma coluna de fogo. Observe, esta é a palavra manifesta para as promessas de hoje. Amém. Amém? Aleluia. Deixa eu ver aqui, ó, eu tenho que entrar no ministério 126, almas encarceradas hoje, tradução de Goiânia, 126. Você deve procurar nessa mensagem, viu? Que eu estou dizendo, tradução de Goiânia. Porque aí você vai encontrar o parágrafo certo. Noutra mensagem, já não dá parágrafo igual, certo? 126. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Joel assim o disse, porém não haverá tempo para a redenção. Não sei se vocês entendem assim. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas, só que não haverá tempo para a redenção. Mas como? Tudo então é terminado, porque o Cordeiro já haverá tomado seu livro e a redenção haverá cessado. Quando foi que o Cordeiro tomou o livro? 1963. Por isso, alguém diz, bom, vocês estão sem intercessão. Eu que não estou. Foi quando o Cordeiro saiu do trono, eu estava lá. A hora que ele saiu do trono, eu dizia, eu creio. Mas você, quantos anos você tinha? Eu tinha 13 anos. Mas eu estava lá no Tabernáculo Branco, nos Estados Unidos, dizendo, eu creio. Era um gens espiritual do ministério do 7º anjo. Eu dizia, eu creio nisso. Aí eu já pulei lá dentro. Eu creio nisso. E é por isso que eu estou fazendo o que estou fazendo hoje. Por isso que você está fazendo o que faz hoje. Que se você não estava lá, você não está aqui, você não crerá. Mas como eu gosto disso daqui, ó. Porém, não haverá tempo para a redenção. Tudo então é terminado, porque o Cordeiro já haverá tomado o livro de redenção, haverá cessado. Jesus pregou e foi rejeitado, logo prosseguiu para aqueles que estavam encarcerados e não podiam se arrepender. Já não havia tempo para a salvação. Esse mesmo ministério terá que se repetir. E estava ali. Vocês não sabem, irmão, a pressão que o William Branham estava sofrendo para pregar almas em prisão agora. A pressão que ele estava sofrendo.
porque não era fácil pregar essa mensagem depois dos selos revelados. E falar para o povo, olha, depois que o Cordeiro toma o livro, e ele já tinha avisado lá atrás, quando ele toma o livro, ele não é mais mediador. Quando ele toma o livro, então já não há mais misericórdia. Daqui a pouco, vamos chegar lá. Por isso ele clamou a Deus. Esta mensagem não foi fácil para ele pregar. O 127, almas encarceradas hoje, tradução de Goiânia. Que tal se isso pudesse ser a terceira etapa aos que estão perdidos eternamente? Começa a pergunta outra vez, como o Senhor exerce o tempo. Que tal? Que tal se assim fosse? Oxalá que não seja. Porém, e se for? Pense bem por um momento. Que tal se assim for? Aí vem o lamento. Deus, não o permita. Ele está pregando uma coisa, mostrando o que é. Aí ele caiu em si, olhou o natural, olhou a família. Deus, não permita. Eu tenho filhos. Mas isto parece estar muito perto. Não permita. Como isso daqui é bom. 230 almas encarceradas hoje. Gente, nós precisamos nos despertar. Eu quero que você se desperte como filho de pastor, de diácono e de obreiro, seja lá quem for. Você se desperta, filho de profeta. Se desperta para isso daqui. É uma oração de um pai, mas de um pai pastor, de um pai profeta, de um pai que tinha sentimento, que pregou uma mensagem quando ele não tinha todos os filhos dentro. Porque quando tem todos os filhos dentro, bom, que vai queimar os outros de fora mesmo. Mas não, Deus permite que filhos nossos fiquem do lado de fora, para que nós mesmos possamos sentir o peso da mensagem, o peso da pregação. Quando todo mundo está dentro é fácil. Mas William Branham sabia que não estava todos os filhos dentro, e ele estava pregando almas encarceradas hoje. Por que almas encarceradas hoje? Porque o Cordeiro saiu do trono há pouco tempo. E quando o Cordeiro sai do trono, a última mensagem que tem a ser entregue é para os perdidos em prisão. É para as almas encarceradas. Quem está dentro está. Está dentro pela fé, está dentro pela eleição. O povo não entende isso. Eles ficam pensando, não, mas eu nasci agora, então eu estou perdido. Não, eu estava lá. Quando você escuta essa pregação e diz amém, você estava lá. Você estava dentro. Você estava dentro quando o Cordeiro saiu do trono, o meu nome estava escrito lá. O seu nome estava escrito lá, porque você viu isso aqui agora. Aleluia, aleluia. Escuta para você ver o lamento agora, 230 almas encarceradas hoje. Agora quase ninguém está sentado e há gente por toda parte. Permita-me dizer isto, Deus, não permita, Deus, não permita que o que tenho falado seja agora mesmo. Ele falou, você sabe o que é a direção de Deus, o que é inspiração? É falar assim e logo dizer, meu Deus, não permita que seja agora mesmo. É, mas não permita que seja agora mesmo, por favor. Deus, não o permita, porque eu tenho filhos que não estão dentro. Tenho 2 filhas e um filho, Rebeca e Sara e José, que não estão dentro. Ele orou em 63, hoje dizemos, graças a Deus que estão dentro, hoje, graças a Deus. Mas se eles estiverem dentro, esperando irmão Brana cavalgar, ainda para fazer algo, eles estão dentro dessa oração do irmão Brana, que o irmão Brana está lamentando, permita, Pai, que não seja agora isso. Se eles estão crendo da forma que o William Branham não revelou, isso aqui é pesado. Eu amo. Vamos dizer, não amamos a família do profeta, é uma família que nós amamos. Se teve uma família natural, William Branham teve também uma família espiritual. Mas que o povo precisa ver isto, que a própria família que dizia ser família de Jesus, não estava na reunião de Jesus.
não entendia o que Jesus estava pregando. A própria família, que dizia estar na família de Jesus, chegou lá e disse: ó, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te chamam. Vocês querem me tirar da reunião? Quando vocês deveriam estar orando aqui comigo, estar ouvindo eu pregar, vocês estão lá fora, escutando o pensamento de outros. E agora querer me tirar da reunião? Jesus mudou de família na hora. Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e te chamam de minha mãe e meus irmãos são estes, que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Ele não desonrou Maria, não. Ele deu uma lição para nós. É uma lição que ele dá. Ninguém pode amar mais a Deus e ficar agarrado muito em família e preso aqui. Quando você se prende na família, porque você não ama a Deus. A família desiste, eu vou atrás da família. Família tem que falar o que eu falo. Família tem que crer no que eu creio. Só, mas vai todo mundo ser crente? Não, então não me atrapalhe na minha reunião. Foram atrapalhar Jesus. Agora, não vamos deixar a família do profeta também atrapalhar. Eu amo irmão José, irmão Bilipô, Sara, Rebeca. Graças a Deus por estas vidas. Mas elas, a minha fé não está segura nelas, não está segura no pai delas. O que o pai deles pregou, é isso que eu creio. É isso daqui. E o que o William Branham pregou, ele já estava dizendo aqui, ó, eles estão fora, permita, Senhor. Irmão Branham, você sabe o que é a intercessão que Jesus fez? Lá em São João 17, não rogo somente por esse, e nós entramos lá. Ele não rogou só pelos discípulos, ele rogou por mim. 2000 anos atrás ele já rogou por mim. E aqui o William Branham vendo almas encarceradas, ele pregou almas encarceradas. Quando ele caiu em si, disse: estou pregando almas encarceradas, mas José está lá no meio deles. Rebeca e Sara estão no meio deles. Deus não permita que seja agora não. Eu estou pregando, mas não permita que seja agora. E era, irmãos. Agora, se a família de William Branham estiver nos lombos espirituais de William Branham, eles vão crer que os trovões já foram revelados, que a terceira etapa já cumpriu, e que a visão da tenda, que era da terceira etapa, já cumpriu na abertura dos 7 selos, porque assim diz William Branham. E se a família espiritual crê, por que a família natural de William Branham não pode crer? Não temos uma fé formada na família natural de William Branham. A nossa fé é a família espiritual de William Branham. Ah, mas aqui quem diz a família do irmão Branham diz isso. Não, eu quero saber quem diz o William Branham. Amém. Amém? Eu sei que muita gente vai ficar sentido, mas antes deles ir para o inferno, eles precisam ter esse sentimento. Antes deles se perderem, eles precisam então perceber isso, que eles podem se aceitar a verdade e vir para a verdade enquanto é tempo. Amém? Então o irmão Branham dizendo aqui, ó: tenho 2 filhas e um filho, tenho irmãos e demais parentes que não estão dentro. Deus, não permita que a graça nos haja deixado e que tudo isto seja somente fingido. Mas se você não tomar daqui, William Branham, depois de pregar, falando sobre almas encarceradas, o que o William Branham está dizendo aqui? Vê se você entende, pelo amor de Deus, vê se você entende. Deus, não permita que a graça nos haja deixado, porque ele sabia que o Cordeiro já tinha saído do trono para revelar os selos, e já estava pregando almas em prisão agora, e que tudo isto seja somente fingido. Está dando para você entender? Deus, não permita que a graça nos haja deixado, e que o que eu estou pregando, que eu estou falando de almas encarceradas, que seja tudo fingido. Sabe por quê? Ele viu os filhos dele, a família dele lá nas almas encarceradas. Ele viu lá no mundo, não que estava encarcerado, mas estava no mundo naqueles dias, e ele pregando almas encarceradas. Se eu tenho filhos no mundo, como os meus filhos não estão todos na mensagem,
E não é por estar dentro da igreja que eles estão na mensagem. Não há segurança. Não é por ser filho de pastor, filho de profeta, que eles estão seguros. Não é não, senhor. Eles eram filhos do sacerdote Eli. Pensavam que estavam seguros, fora a batalha. Mas eles eram os filhos que estavam comendo com aquele garfo de 3 dentes. E o que aconteceu? Foram à batalha e morreu na batalha. Foi o desespero do seu próprio pai, quando ouviu que o mensageiro veio e disse: olha, morreu o seu filho, Ofni. Finéias também morreu. A nora de Eli estava ali grávida, já para dar à luz. Ela só abaixou e deu à luz a criança. E tudo é em tipo. Quando o menino nasceu, o nome do menino já era o que tinha acontecido. Foi-se a glória de Deus e acabou. Quer dizer, foi-se a glória de Israel. Morreu meus filhos, acabou a glória de Israel, estamos perdidos. O Cordeiro saiu do trono. Eram filhos de sacerdotes, filhos de pastor. Minha mãe e meus irmãos são os que fazem a minha vontade, a vontade do meu Pai que está no céu. Minha mãe e meus irmãos, minha família. Isso é duro demais. Os filhos, família de pastor, família de profeta, são aqueles que crêem no que o pastor vive, no que o profeta pregou e viveu. O profeta veio abrir os selos, mostrou, Deus abriu e deu para ele. O 7º anjo estava na terra quando o anjo forte desceu do céu com o livrinho aberto e deu para o 7º anjo. Tudo está revelado, o mistério está consumado, Apocalipse 10 está cumprido. E hoje eles dizem que o irmão Branham vai cavalgar ainda mais uma vez. Isso é doutrina da mãe. Amém. Aqui o irmão Branham clareou e deu os nomes. 238. Amém. Almas encarceradas hoje. Agora, Senhor, ele está falando do último nome no livro, essas coisas todas assim. E logo ele diz: Senhor, rogo-te que salves a Rebeca, a Sara, a José e aos demais. Porque ele tinha pregado, o Cordeiro saiu do trono. A misericórdia terminou, você quer ver daqui a pouquinho? Senhor, não permitas que isto suceda com meus filhos. Não deixe que suceda com meus irmãos e meus amigos. Conceda-o, Senhor. Nós não sabemos, porém, Senhor, estamos vendo algo. Será um sinal para nos sacudir. Conceda, Senhor, que todos nos aproximemos de Ti, Senhor. Filhos, mãe, pai, família, aproximai de Deus. Tem hora que nós estamos assim: ô Jesus, venha raptar sua igreja logo. Nós temos que orar, mas Senhor, tenha misericórdia. Ainda meu filho, minha filha está lá no mundo, está agindo como tal. O que o mundo dá, no lamaçal, eles estão lá agindo. Então, é hora que vem o desespero no profeta e no pastor, em qualquer pregador, no pai de família, e diz: Senhor, permite que isso não seja real, que isso daqui seja até fingido. Eu acho pesado isso aqui que o irmão Branham falou. E ele falou coisa mais pesada aqui, que eu vou ler para vocês pedacinho, só para você ver o sentimento do profeta no 243, ou 241, vê se eu dou conta de falar tudo isso aqui, irmãos. 241, no meio do parágrafo, e pode ser que seja agora mesmo. Está falando do fim de tudo. O mundo continuará igual com todas as coisas. Haverá gente ainda vindo ao altar e ainda clamarão, porém de nada lhes servirá, porque já não haverá misericórdia, já será o fim. Não haverá misericórdia. Recordem disso, e o santuário foi cheio de fumo. Aquele que é sujo, suje-se ainda mais. O que é justo, seja justo ainda mais. Eu quero que vocês vejam que as pessoas, elas não vão sair daquilo. Se elas forem almas encarceradas, elas não vão sair daquilo, elas vão piorar cada dia mais. Mas se elas forem uma alma de Deus, elas ouvem e consertam.
É isso que manda, gente. Mas se for uma alma encarcerada, ouve e o salto alto continua. Ouve e continua cortando o cabelo, a mulher. Ouve e ele continua adulterando lá no mundo, mentindo, fazendo coisa errada. Está mostrando que nós somos. Porque é tempo disso. O que é justo, seja justo ainda. O que é sujo, suja-se ainda. Quem é justo não pode se sujar. E quem é sujo não pode ser justo mais. Isso é Bíblia, isso é o que o irmão Branco está dizendo aqui. Ó. E o que é santo, santifique-se ainda mais. Amém? Agora, nossos filhos aprendem com tudo que vê. A televisão mostra tudo isso. Veio um rapaz, tem muitos aí, mas veio um rapazinho na televisão, parecendo um pica-pau, o nome dele já foi Pica-Pau, um músico Pica-Pau. Nós estamos tendo os Pica-Pau agora também. O meu menino lá em casa está aquele pica-pau. Eu falei, eu quebro o bico dele. Pentei esse cabelo que eu quebro o bico desse pica-pau aí. Mas vê, para você ver, já vinha para casa com aquele serrote na cabeça. Mas o que é influência de um cantor do mundo? Por que não pega a influência de José? Por que as irmãs não pegam a influência de Sara? Estou falando da minha família. Porque eu sei que vocês, os pais, estão sofrendo com seus filhos em casa da mesma forma. Porque eles estão acompanhando o mundo. O que eles veem, eles querem fazer. O cabelo é vermelho e o deles é preto, já passa para vermelho também. Amém. Mostra que você não é uma alma encarcerada, menino, menina, moço, mostra. Penteia seu cabelo como gente. Largue de te parecer com o mundo. Amém. Não tem tempo mais. Mas que a coisa é tremenda, é. 243. Dá para mim engolir muita coisa aqui ainda. 243, almas encarceradas hoje. Agora, para mostrar que em verdade sentimos, e eu considero esta congregação a qual tenho pregado e tenho admoestado por todos esses anos, logo ver uma mensagem como esta que tenho apresentado nesta maneira tão insegura. Por que ele diz de maneira insegura? A mesma hora que ele estava pregando que era aquilo, disse, Senhor, permite que não seja, que seja fingido apenas. Porque eu tenho filhos lá no mundo, meus filhos estão lá ainda, lá está minha Rebeca, está minha Sara, lá está meu José, lá estão meus parentes. Não permita que isso seja agora, e era agora, era aquele momento. Mas se a família estava dentro, ela vai entrar, ela escuta uma palavra de admoestação, ela aceita. Eu dou graças a Deus por tudo e por todos os meus irmãos, é isso, que uma palavra de admoestação é o suficiente. A gente está andando errado, falou, a gente vira e começa a andar certo. Oh, mas está com medo de alguém? Não, medo de ninguém, nem medo de pastor, nem medo de pai. Eu estou crendo em Deus, é Deus que fala essas coisas. Foi Deus que corrigiu através do profeta, e o profeta viu essa coiseira tudo. Isso não é normal, gente, o que acontece hoje não é normal. Não é normal uma mulher gastar tudo que ela ganha em cosmético. Não é normal. Enquanto pai de família sofre para poder ganhar um salário mísero para sustentar sua família. E mulheres se embelezando e mesmo casadas, depois gastando o que não pode. Não é normal. Não são coisas naturais. São demônios que tomam as famílias. São demônios que entram nas casas e dominam a mente das pessoas, a perversão, a ilusão, tudo que tem não serve, tudo que ganha não dá, porque gasta tudo naquilo que é impróprio. É tempo da porta estar fechada, você tem que saber disso, a porta está fechada, mostra que você estava dentro quando William Branham pregou os selos, mostre para mim! Meus filhos, mostre para mim que você estava dentro quando William Branham pregou. Venha para dentro agora.
Mostre, marido, mulher, mostre que você estava dentro. Quando a misericórdia acabou e o tempo da graça encerrou. Não era fingimento de William Branham. Deus, que isso seja fingido. Não tem cabimento, isso é o sofrimento de um pregador, de um profeta, para entregar uma profecia dessa. Fala, nada adianta mais. Só desobediência. Só desobediência. Avareza. Avareza. Nada chega. É dinheiro e mais dinheiro. Isso é igreja. É pastores. É membro. São mulheres, moças, rapazes. E gastando aquilo que é impróprio. Você não vê que a graça já acabou? Mostre que você estava dentro quando a porta fechou. Quando você escuta essa mensagem, mostra que você já estava dentro da arca. Diz, a porta fechou, mas eu já estava dentro. Já vou consertar agora mesmo. Me arrependo de meus pecados. Estou dentro, obrigado, Senhor. Pai Celestial, permita que estas verdades corte nossa alma, Senhor. Cada dia, e venha dizer o que você está fazendo, porque não te desperta com tudo isso. Que você está esperando mais. Se a porta fechou e você não estava dentro, então continua imundo na imundície. Continua você no mundo praticando o que o mundo quer. Continua você mulherengo. Continua você adulterando, cobiçando as mulheres. Mostre que você não estava dentro quando a porta da graça fechou, quando os selos foram abertos, quando o Cordeiro tomou o livro e saiu do trono. Mostre que você está agora santificando cada dia mais, porque lá você estava dentro. Mostre que você é justa, é justo hoje, porque você lá estava dentro. Deus não vai levar nós para o céu de qualquer jeito, não. É do jeito que Ele disse, é do jeito que Ele quer. O seu marido pode te tolerar com esse salto alto, mas Deus não. O seu marido pode te tolerar cortando o cabelo, mas Deus não. A sua mulher pode te tolerar cobiçando outras mulheres, mas Deus não. Pai Celestial, completa a sua obra no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, nesta hora. Me dê força, me dê graça, juntamente com meus irmãos, para olhar dentro, quando o véu foi rasgado e quando o Cordeiro já tinha saído do trono. O trono estava fumegando. Olhamos dentro e dizemos, Pai, eu creio na palavra. Eu creio nesta mensagem. Eu recebo esta mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Em meu coração, onde o Senhor sempre habitará, que nos meus olhos faz despontar a formosura do seu olhar e resplandecerá a semente da luz do amor que Deus plantou em meu coração, para um dia colher enfim todo o amor que nascer em mim, brotado num jardim.
darte